Hi guys! Hoje faremos um reading, uma leitura que abordará um tema muito em voga no Setembro Amarelo, o cyberbullying. Parente de uma palavra já bem conhecida nossa, o bullying, que vem de bully e significa valentão, tirano. As práticas vão desde chacotas verbais a agressões físicas e ou psicológicas. No caso do cyberbullying, elas acontecem pela internet. A criação de perfis falsos em redes sociais tem sido um caminho que os agressores encontram para ofender suas vítimas. O texto que iremos ler agora foi retirado da edição 14, ano de 2011, da revista Go English. O lead dessa matéria diz: em virtude dos avanços tecnológicos, as ameaças de hoje em dia podem atingir as suas vítimas mesmo na privacidade do lar. É um fenômeno conhecido como cyberbullying, um problema crescente nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Então, até aí tudo bem, não há nada que se traduzir ou discutir, tudo claro. Passamos então para os dois próximos parágrafos, precedidos pelo título Normal Bullying. Perceba que a primeira palavra está grafada aí com as aspas. Isso pode ser um indicador de ironia. Claro, porque quem vai aceitar chacotas ou ofensas como normais? Phoebe Prince was a bright and pretty 15-year-old high school freshman. Os dois primeiros nomes, indicados pelas iniciais maiúsculas, são próprios, ou seja, são nomes de alguém. No caso de uma garota, que foi, was, isso é passado do to be, certo? Was foi a bright, foi uma brilhante. Nós temos aí o umzinho indicando que embaixo no vocabulary você vai ter o significado dessa palavra. Mas eu já estou facilitando o caminho e te dizendo que é brilhante, inteligente, and pretty, e bonita. 15-year-old high school freshman. Vamos por partes para compreender cada expressão. 15-year-old, geralmente eu uso essas três palavras, o número, year and old, para falar da idade de alguém. Isso é comum nas reportagens. Você tem o nome da pessoa seguido da idade dela, inclusive em português. Então, 15-year-old é a idade que a moça tinha e ela era uma high school freshman. High school, pessoal, era o ensino médio. Era não, é o ensino médio. Se recorrermos ao verbo de número 2, vamos encontrar que high school freshman era o estudante do primeiro ano do ensino médio. Então, ela era bonita e era brilhante aluna do ensino médio. Who had immigrated with her family to the USA from Ireland in September 1909. Who é o relativo nesse caso, ele se refere à menina, significa quem. Quem had immigrated, que tinha imigrado, ou o que imigrou, with, com, é uma preposição, certo? With, com, her family, sua família. To, é uma preposição que indica destino. Por exemplo, quando você tem um envelope e vê to e from. To, aí você tem o nome de alguém, e from e o nome de outra pessoa, de uma empresa. To significa para fulano e from, de onde vem. From é a origem. Nós vamos ter as duas preposições nessa mesma sentença. To the USA, a sigla significa United States. From Ireland, de ou da Irlanda. Em que tempo? In September 1909. Em setembro de 2009. Phoebe made friends quickly and even had a date to the winter dance. Phoebe, a menina, made é um passado irregular do verbo make, que quer dizer fazer ou produzir. Nesse caso é fazer mesmo. Phoebe fez friends, ela fez amigos, quickly, rapidamente. Quick é rápido, quickly é um advérbio, ou seja, o modo como ela fez os amigos foi rapidamente. And even, ou seja, e ainda, had a date, ela teve um date. Quem já usou o Tinder já sabe o que é um date, né? Ela teve um encontro. Para o Winter Dance, provavelmente era um festival de dança que acontecia em que estação do ano? Winter, que é o inverno. But her popularity angered the school's popular crowd. Esse but
é uma conjunção adversativa correspondente a mais, porém. Her é o possessivo quando eu estiver falando de alguém de sexo feminino, ou seja, seu ou sua, mas a pessoa que possui a coisa tem que ser do sexo feminino. Sua popularidade, angered, ou seja, enraiveceu. Quem? The school's popular crowd. Isso ao pé da letra. As multidões populares da escola. Porém, uma tradução mais lógica seria os grupos mais populares da escola, não é isso? É bem típico de filme norte-americano. Chega um novato que está conquistando a amizade de todo mundo e existe sempre aquele valentão que não quer perder o lugar, que aqui ganha o título de School's Popular Crowd, who began a campaign of relentless emotional and physical abuse. Who, de novo, mesmo relativo, quem began, começou, isso é um passado do begin, certo? Que começou, quem começou a campaign, uma campanha de relentless, implacável, emotional and physical abuse, emocional e físico, abuso. Mas aí a gente, lendo a sentença completa, fica com quem começou uma campanha de implacável abuso emocional e físico. 2 days before the winter dance. 2 days before. Dias antes. 2 dias antes de que? The winter dance. Ou seja, esse festival de dança, provavelmente. Do festival de dança do inverno. Phoebe was found dead in her home. Recorda que ela tinha conseguido um date, ela tinha conseguido um par para o festival de dança, porém, 2 dias antes, ela foi found dead, ela foi encontrada morta. Onde? In her home, na casa dela. Então, a moça e o par acabaram nem aproveitando a festa. She had hung herself in the closet. She, pronome pessoal, ela. Ela had hung, ela tinha se enforcado herself, a si própria, in the closet, num closet, né? No local em que ela guardava roupas e sapatos. Phoebe's parents wanted their 5 children to experience America. Phoebe's parents, os pais da Phoebe, wanted, eles queriam their 5 children, que os seus 5 children, no caso aqui é filhos, os seus 5 filhos tivessem a Experience America, a experiência da América, de ir morar nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar do sonho americano? É justamente disso que se trata. But that experience had a tragic end. But, conjunção adversativa, mais, porém, mais, aquela experience, aquela experiência, had, teve, é o passado de have, certo? Had é o passado irregular, diga-se de passagem, de have, que significa ter. No passado, teve. Teve a tragic, um trágico end, final, um trágico final. Porém, aquela experiência teve um final trágico. Studies have shown that while suicide rates have decreased overall, there is an upward trend in the 10 to 19-year-old age group. Studies have shown, estudos têm mostrado, that while the suicide rates, que enquanto a média de suicídios have decreased overall, decrescido no geral, there is, essa expressão, there is, é utilizada para expressar existência. Existe an upward, um upward. Up você já entende que é algo para o sentido superior. Up, para cima, certo? Então, é um crescente trend, tendência, é uma tendência crescente in the 10 to 19-year-old age group. Num grupo de que idade? No grupo de 10 a 19 anos. Existe, então, uma tendência de suicídio neste grupo, embora o número de suicídios tenha diminuído no geral. In fact,
The USA Centers for Disease Control report that suicide is the third leading cause of death of people aged 15 to 24. In fact, é uma expressão que pode enganar algumas pessoas por parecer com de fato, porém, ela se traduz por na verdade, the USA Centers, os centros dos Estados Unidos, USA, lembrar que é United States, os centros dos Estados Unidos para disease control, controle de doenças, report, contou o quê? That suicide is the third leading cause, que suicídio é a terceira causa motivadora de quê? Of death of people, da morte de pessoas aged 15 to 24, de pessoas com a idade entre 15 e 24. Então, existe aí o dado dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que relatou ser o suicídio a terceira maior causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos. Eu acrescento que, aqui no Brasil, ela é a segunda maior causa, perde apenas para o trânsito. Even more frightening is the fact that suicide is the fourth leading cause of death of children between the ages of 10 and 14. Even, ainda, more, mais, frightening é aquilo que causa medo. Ainda mais assustador, portanto, ainda mais assustador is the fact, é o fato that suicide, que o suicídio is the fourth leading cause of death, é a quarta maior causa, é o quarto maior motivo de morte for children, de filhos, between, entre the ages, entre as idades of 10 and 14, entre as idades de 10 e 14 anos. Até as crianças são vítimas desse mal, né? Ainda mais assustador é o fato de que o suicídio é a quarta maior causa de morte entre crianças de idades entre 10 e 14 anos. Sentença completa. O parágrafo seguinte vai citar pra gente apenas alguns casos que aconteceram nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2006, Meghan Mayer killed herself after the mother of a former friend created a fictitious Facebook profile to harass the miserable 13-year-old. Em 2006, essa pessoa, Meghan Mayer, ela se matou, herself, a si própria, né? Matou a si própria. Depois que a a mãe de um amigo que estava se formando, criou um fictitious Facebook profile, um perfil falso no Facebook, para molestar a vítima que tinha apenas 13 anos de idade. Outro caso foi em 2003, 13-year-old Ryan Patrick Halligan of Vermont hung himself after he'd been bullied online. Em 2013, o garoto de 13 anos, Ryan Patrick, de Vermont, ele se enforcou. E você percebe que sempre quando a ação é reflexiva, existe essa palavra himself ou herself, significa a si próprio. After, depois de had been bullied online, ter sido bullyingado, ter sofrido bullying online. Por último, em Texas, a 9-year-old boy killed himself in the bathroom at school after being bullied for months. No Texas, um garoto de 9 anos matou a si próprio no banheiro da escola depois de estar sofrendo bullying por meses. Daí percebemos o quão grave é a prática dessas chacotas online ou presenciais. De qualquer forma, valorize e respeite a vida. Então, compreendido o trecho da matéria, espero que vocês realizem a atividade com mais tranquilidade. Um abraço!